Olá, meu nome é Cícero Gomes, eu sou consultor de empresas e nós vamos conversar sobre assuntos que dizem respeito ao ambiente organizacional. O nosso tema de hoje é olhar a empresa de fora. Talvez nós estejamos diante de um dos grandes problemas que o empresário encontra nos dias de hoje. Olhar a sua empresa não com o olhar daquele que criou aquela empresa, daquele que formou a empresa, daquele que viu a empresa nascer muitas vezes do nada. Olhar a empresa com um olhar mais frio, um olhar mais técnico e, por que não dizer, um olhar mais profissional. Para nós exemplificarmos bem isso que eu estou tentando dizer, eu vou citar uma história. Aconteceu tem pouco tempo. Eu estava em casa e assistia ao repórter. E numa das matérias me chamou muito a atenção, era entrevistado um lutador de boxe. E aquele lutador de boxe, ele respondia os questionamentos, mas o repórter, ele se fixou num ponto e fez várias perguntas, querendo descobrir aquela questão. E a questão era a seguinte: como você suporta as dores dos golpes que você recebe? Ele tentava argumentar, e o repórter insistindo, e no final ele disse: olha, eu não sinto as dores dos golpes que eu recebo. Mas por que isso? Perguntou o repórter. E ele disse: olha, eu não sei, talvez seja as características físicas que a luva possui, talvez seja por causa da adrenalina que está ali com toda a sua força, talvez seja o desejo de vencer, mas o fato é que eu não sinto os golpes, melhor, eu não sinto a dor dos golpes. Ele chegou ao ponto de dizer que somente percebia que havia sido alvo de um golpe mais potente quando ele via que o mundo girava ao seu redor e ele finalmente caía ao chão. O que nós podemos tirar dessa pequena história? Nós podemos entender que o boxer, ele não tem uma perfeita sensação, uma sensibilidade a respeito dos golpes que ele recebe. Ele não consegue isso. Tudo porque ele está envolvido na luta, ele está envolvido naquele momento e ele não consegue perceber isso. Isso acontece com o boxer, mas acontece também com o empresário. O empresário está tão envolvido no seu dia a dia, ele está tão preocupado em vencer a luta do seu dia a dia, que muitas vezes ele não percebe a força real dos golpes que ele tem recebido no seu dia a dia. Ele tem que comprar, ele tem que vender, ele tem que cuidar dos funcionários, ele tem que cuidar dos fornecedores, é um veículo que quebra, são problemas que ocorrem ali durante o dia a dia e que simplesmente consomem o empresário. E o empresário não consegue olhar para o seu dia e perceber os golpes que ele tem tomado realmente. Aquilo passa. E muitas vezes ele só vai perceber a real dimensão dos golpes que ele tomou muito tempo depois, quando provavelmente será tarde demais, porque ele estará caído no chão, vítima de um nocaute sofrido diante do mercado que está aí. Um mercado competitivo, um mercado forte, um mercado que a cada dia se torna cada vez mais acirrado. E neste mercado, o empresário não pode definitivamente fechar os seus olhos e se concentrar simplesmente no seu dia a dia. Ele precisa sim se afastar um pouco. Não estou falando de abandonar as suas atividades na empresa. Eu estou dizendo sim, o empresário precisa ter um olhar afastado da sua empresa. Não aquele olhar daquele emotivo muitas vezes, mas um olhar profissional. Olhar a sua empresa como um técnico. Muitas vezes isso é difícil, e é tão realidade que isso é difícil, que muitos empresários recorrem a um consultor para que esse consultor seja esse olhar. Mas nem sempre isso é possível. Nem sempre o empresário pode contar com um consultor. Nem sempre ele tem recursos financeiros para investir nisto.
Então o que ele tem que fazer? Olhar a sua empresa de fora. Isso é importante. No boxe, nós temos alguém que faz isso. É o treinador. E quando o treinador ele observa que o seu pupilo está correndo risco, ele tem um recurso extremamente interessante. Ele joga a toalha. E quando ele lança a toalha no ringue, o juiz automaticamente encerra a luta. E as coisas param, e o seu pupilo então é retirado dali, e ele pode recomeçar o seu treinamento para, quem sabe, em outra oportunidade, enfrentar aquele mesmo adversário. Infelizmente, no mundo empresarial isso não existe. Nós não temos alguém que vai simplesmente parar o tempo para que nós possamos reestruturar toda a nossa empresa e finalmente recomeçarmos de onde paramos. Por isso que é importante o olhar do empresário mais profissionalizado. Ele olhar a sua empresa e identificar os problemas, identificar aquilo que é necessário mudar, identificar aquilo que muitas vezes é necessário aperfeiçoar, ou aquilo que é necessário intensificar dentro da sua empresa. Se ele conseguir isso, certamente ele estará alcançando um passo importantíssimo para se manter no mercado e para crescer no competitivo mercado que nós temos. Por hoje é só. Que Deus abençoe a todos. Sucesso!